Olá, estudantes. Essa semana iremos trabalhar com polígonos regulares, né? Os polígonos regulares, eles têm várias classificações de acordo com seu número de ângulos, seu número de lados. Então nós temos o triângulo, temos o quadrilátero, temos o pentágono, temos o hexágono, né, para efeito de exemplo. Então, quando eu tenho um triângulo, eu tenho três lados e três ângulos. Quando eu tenho um quadrilátero, que é esse aqui, ó, eu tenho quatro lados e quatro ângulos. Quando eu tenho um heptágono, eu tenho sete lados e sete ângulos. Quando eu tenho um pentágono, eu tenho cinco lados e cinco ângulos. Quando eu tenho um hexágono, eu tenho seis lados e seis ângulos. E assim sucessivamente. Então ele tem que ser um polígono que tenha realmente medidas exatas, né? Para que ele possa ter realmente os lados com mesma medida, como também seus ângulos com mesma medida. Numa parte dos polígonos regulares, nós temos um cálculo que é saber quantas diagonais aquele polígono vai ter. E para a gente calcular o número de diagonais, né? Aí alguém pode perguntar, mas afinal de contas, o que é uma diagonal? Diagonal é a ligação de um vértice do polígono ao outro. Então a gente vai procurar saber quantas ligações de um vértice ao outro aquele polígono tem. Então, ao observar aqui esse quadrilátero, né, eu posso, né, perceber que ele tem duas diagonais, né, porque ó, esse vértice liga a esse, uma, esse outro vértice ligando a esse, duas. Mas existe um cálculo, né, uma fórmula que nos ajuda a calcular o número de diagonais de um polígono. Porque assim como um polígono aqui visualmente possui, né, uma quantidade pouca de diagonais que dá para perceber, existe polígonos com um número maior de diagonais. Então, com a fórmula, já fica muito mais fácil de você já saber o número de diagonais daquele determinado polígono. Então, a fórmula é essa. D, que significa número de diagonais, que eu quero saber, né? N, que significa número de lados, né? Também aqui significa número de lados. Entre esse N, né, e esse parênteses, nós temos aqui um sinal de vezes que ele não aparece, mas ao resolver, né, essa subtração, ele vai acabar aparecendo. Então, vamos à pergunta. Na pergunta é, quantas diagonais possui um quadrilátero regular? Então, só para mostrar, quadrilátero, essa figura aqui, né, que possui, né, quatro lados e quatro ângulos. Então, vou me valer da fórmula, ó, D, né? Na hora de resolver, eu vou colocar lá D, né, que é o número de diagonais que eu quero saber, é igual a N, e N, que significa número de lados. Eu tenho que saber, então. O quadrilátero, ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou lá, ó, na fórmula, vou tirar o N e vou colocar o 4. 4, parênteses, 4 menos 3, fecha parênteses, sobre 2. Então, veja que da fórmula, eu tirei os N's, que significam o número de lados, e coloquei o 4, que é a quantidade de lados que o quadrilátero possui. Logicamente que vocês não vão ter lá o desenho, né, para estar resolvendo. Então, vocês precisam já de antemão saber, né, que um quadrilátero possui quatro lados. Então, temos aqui já o problema já organizado, já posso estar resolvendo, porque eu tirei as letras da fórmula e coloquei seus respectivos valores. Esse D eu não substituo porque, né, é o que eu quero saber, é o número de diagonais desse quadrilátero. Então, continuando a resolver, vai ficar como? D é igual a 4. 4 menos 3 dá quanto? 4 menos 3, 1. Lembra que eu falei que entre o N, né, e esse parênteses tem um sinal de vezes que ele não aparece? Então, agora ele apareceu aqui, ó. Ele vai ter que aparecer. Quando eu resolvo aqui, ele aparece. Então, você já pode estar colocando ele. Sobre 2. Continuando aqui, diagonal é igual a 4 vezes 1, 4 sobre 2. Diagonal é igual a 4 dividido por 2, 2. Então, um quadrilátero, né, que é uma figura semelhante a essa,
possui duas diagonais. Então, duas diagonais possuem um quadrilátero. E para você resolver, seja qualquer outro tipo de polígono, para saber o número de diagonais, a fórmula que você vai usar sempre será essa, sempre. Então, pediu lá quantas diagonais tem um pentágono regular. Vocês vão se valer dessa fórmula aqui, certo? Aí vai pensar, bem, pentágono tem 5 lados. Então, na hora de colocar a fórmula, substitui, né, o número de lados pelo valor. Pentágono tem 5 lados, então eu vou lá, tiro o n, os dois n's e coloco 5. E aí eu passo a fazer a resolução, ok? Então, a fórmula é a mesma para você calcular a quantidade de diagonais dos outros polígonos, quer seja um pentágono, um hexágono, um heptágono, né? E assim sucessivamente.